Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de falar sobre tudo aquilo que eu pretendo ler no mês de abril. Pois é, gente, abril é um mês em que eu pretendo fazer aí algumas leituras mais rápidas, enquanto misturo com leituras um pouco mais complexas ou um pouco mais longas. E antes de falar para vocês sobre todas elas, quero pedir que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, que você comente, que você compartilhe, que você curta esse vídeo, porque tudo isso me ajuda bastante, tá bom? Então agora sim, vamos aí a TBR do mês. Começando então com O Caminho para a Torre Negra, que é um projetinho de leitura aqui do canal, em que nós estamos lendo este ano inteiro aí a saga da Torre Negra, e nós estamos então no terceiro volume, que é As Terras Devastadas. Eu não sei o que esperar, porque aqui a gente tem de fato, né, a história do Roland, que é um pistoleiro, que está em busca da Torre Negra, que é ali um lugar onde diversos mundos se encontram. E lá existe um grande mal que ele precisa deter a qualquer custo. E aí a gente vai acompanhando então a sua jornada na busca da Torre Negra. E isso a gente tem como premissa já no primeiro livro, que é o Pistoleiro. No segundo, que é a escolha dos três, a gente vê ele conhecendo ali pessoas que vão fazer parte do seu catete, né, que vai ser um grupo que vai precisar se unir para chegar até a Torre Negra, porque ele precisa dessas outras pessoas para alcançar o seu objetivo. E esse terceiro, As Terras Devastadas, eu não sei o que esperar, mas eu estou curiosa por conta de como a história foi sendo construída até aqui. Então, eu não sei o que esperar, mas estou animada, acho que vai ser uma ótima leitura. É sempre bem interessante ler com outras pessoas, né, pra gente ir criando teoria, pra gente ir conversando sobre. Então, se você também quiser participar e não sabia que a gente está fazendo esse projeto, vou deixar na descrição ali o grupo lá do Telegram, onde nós discutimos as metas semanais, em que a gente vai conversando sobre. E vamos que vamos aí, mais um livro do Caminho para a Torre Negra. Gente, agora uma leitura que eu tô muito empolgada para fazer em abril tem a ver com Fyodor Dostoiévski, porque faz muito tempo que eu não leio nada dele. E se você não sabe, o meu TCC, né, na faculdade de letras, foi exatamente sobre a figura do duplo em histórias do Edgar Allan Poe e do Fyodor Dostoiévski, em que eu fui traçando um paralelo, fui falando ali sobre diversas histórias, mas também tem muitas histórias do Dostoiévski que eu ainda não li. E no caso, eu pretendo ler então duas narrativas fantásticas, que é A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo, que seriam aí duas novelas, e a gente tem ali também uma relação entre elas de certa forma, porque em A Dócil a gente vai ter ali um homem que está em frente ao cadáver da sua esposa e ele começa a refletir sobre o relacionamento deles para tentar entender por que ela tirou a própria vida. Já em O Sonho de um Homem Ridículo, a gente vai ter aí um homem que quer tirar a própria vida, só que ele acaba adormecendo, né, ali numa poltrona com um revólver. E ele tem um sonho de uma vida utópica em outro planeta, em que os habitantes começam aí a serem contaminados pelo veneno da autoconsciência. E quando a gente para pensar, né, as duas histórias têm as questões existencialistas, que são tão clássicas e tão típicas do Dostoiévski. A gente vai ter aqui personagens também introspectivos, que estão passando por muitas coisas, e vai ser interessantíssimo mergulhar nisso, sabe? São histórias mais curtas, mas que eu já consigo ver que são carregadas de muitas reflexões. Então, tô empolgada. Pode me deixar um pouco para baixo? Pode. Porém, faz muito tempo que eu não leio Dostoiévski, eu estou com saudade, e aí eu resolvi então ler duas narrativas fantásticas. E aí agora eu pretendo dar uma segunda chance para a Cassandra Clare. A Cassandra Clare escreveu Blood, Black and Teeth, que é um livro de terror que eu li há alguns anos e eu não gostei. Eu me decepcionei muito. Eu achei
agora eu vou dar uma segunda chance para ela, porque eu resolvi ler, então, The Salt Grows Heavy. E aqui a gente tem uma história em que nós temos uma sereia que decide deixar as águas porque as suas filhas acabam destruindo o reino. E aí ela acaba encontrando um médico da peste, que também tem ali alguns segredos obscuros. E os dois partem em uma jornada em uma floresta nevada, onde eles acabam encontrando crianças vampiras. E aí eles vão ter que usar toda a sua crueldade, que eles tentam esconder, para lutar contra isso. Não sei mais o que esperar, porém, eu sei que esse é um livro muito mais recomendado do que But Black and Teeth. E como eu vejo que as pessoas gostam bastante desse livro, e é um dos favoritos de quem gosta de Cassandra Clare, eu falei, tá bom, então agora acho que vale a pena dar uma segunda chance, explorar mais aí dos livros dela, e quero começar então com The Salt Grows Heavy. Outra leitura que eu pretendo fazer aí em abril, por recomendação do Matt, meu marido, é Batman White Knight, que no Brasil foi publicado com o título de Batman Cavaleiro Branco, se eu não me engano. E aqui a gente tem uma história que originalmente ela é em 8 volumes, mas, né, eu vou ler o compêndio, tudo junto, e a gente vai ter aqui uma história em que o Coringa, ele acaba sendo curado da sua loucura. E ele se torna um político com o nome Jack Napier, que está tentando mudar a visão que as pessoas, a população de Gotham tem dele, né, como vilão, e ao mesmo tempo tentar aí, né, salvar a cidade de quem acaba sendo considerado o grande vilão para a população, que é o Batman. E, gente, eu não sei o que esperar, mas o meu marido falou, nossa, você precisa ler, você vai amar. Eu sou uma pessoa que acaba lendo mais histórias da DC do que ele, então eu achei que, nossa, tá, se ele falou, deve ser bom. E eu acho bem interessante toda a premissa dessa história, né? Não sei exatamente o que esperar, não sei como a história vai se desenvolver. Sei que também tem 2 sequências, e aí, né, se eu gostar realmente, aí eu pego os próximos para ler. E achei interessante colocar aí, né, uma graphic novel no meio dessa TBR. E também resolvi ler, então, o 8º volume de Spy Family do Tatsuya Endo. Em Spy Family, que é uma série de mangás que eu comecei a ler no ano passado e me apaixonei, a gente vai conhecer, então, aqui um agente secreto que está tentando manter a paz entre 2 nações e, para conseguir isso, ele tem uma missão com muitos passos. O primeiro deles é encontrar uma esposa e uma filha em uma semana. E ele consegue. A esposa acaba sendo uma moça que não tem muitos amigos, que ela acaba sendo mais introspectiva e que acaba topando esse relacionamento aí, né, de fachada, mas ele não tem ideia que ela é uma assassina e ele acaba adotando, né, uma garotinha ali em um orfanato que é maravilhosa, que é incrível, que é muito fofa e ele não sabe que ela é telepata. Gente, é uma história muito fofa, porque você vê que cada uma das pessoas aqui dos personagens tem seus próprios objetivos, suas próprias missões, a gente acompanha eles individualmente, mas ao mesmo tempo tem uma dinâmica incrível de como essa família disfuncional começa a se tornar uma família de verdade. E a gente vai acompanhando eles e se apaixonando por cada um dos personagens. Eles são extremamente carismáticos, a gente tem ilustrações incríveis, a gente acompanha uma história também muito emocionante, tanto no sentido de deixar o coração quentinho, mas também de fazer a gente gargalhar, de fazer a gente ficar ali tenso com coisas que vão acontecendo, e eu estou amando Spy Family. Chegou a hora de ler o 8º volume, depois que aconteceu, assim, coisas que eu não estava esperando, e a última vez que eu li Spy Family foi em dezembro, já passou muito tempo, e aí eu quero pegar, porque, eu preciso desse abraço na alma que só Spy Family consegue me dar. Mais uma leitura que eu quero concluir ali, que é um livro até razoavelmente pequeno, é O Livro Branco, da Han Kang. Já faz aí 3 anos que eu tenho lido uma obra da Han Kang por ano, e chegou a hora então de ler O Livro Branco, em que a autora decide fazer aí uma lista de coisas brancas. Então, tipo, uma casa, neve, uma roupinha de bebê, uma cidade. E aí, não é só uma lista, porque ela vai refletindo sobre cada uma dessas coisas e do efeito disso na vida dela.
por que essas coisas são impactantes para ela e a diferença que fazem na sua vida. A história por trás dessas coisas na vida da Han Kang. E eu gosto muito da escrita dela. Meu livro favorito dela é A Vegetariana. Ela ganhou aí o Nobel e chegou a hora de ler aí mais uma das suas histórias, de mergulhar dentro das suas narrativas tão incríveis, tão pessoais, de certa forma, e que acabam tocando muito a gente. Eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa. Depois, logicamente, volto e conto pra vocês o que eu achei. Agora, a última leitura que eu preciso conversar com vocês, que eu pretendo realizar em abril, já vou dizer, gente, que eu vou morder minha língua, porque eu prometi, eu jurei pra mim mesma que eu jamais leria esse livro. Mas as coisas mudaram desde o mês passado. Gente, eu estou falando de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins. Eu adoro a trilogia original dos Jogos Vorazes, onde a gente tem ali como premissa básica que 2 crianças, 2 adolescentes de cada um dos 12 distritos é mandada para um jogo de vida ou morte, onde apenas uma pessoa sobreviverá. E aí, né, a gente acompanha a Katniss, o Peeta, indo ali, né, para os jogos e tudo mais. E aí, em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, pelo que eu sei, a gente tem uma história que se passa 64 anos antes disso, que é, se eu não me engano, o 10º Jogos Vorazes aí. A audiência não está muito boa. E como a capital, né, é quem manda esses jovens para a arena, eles acabam fazendo algumas modificações aqui para fazer com que o público aumente, né, porque as pessoas não querem assistir essa matança. E entre essas novas mudanças, 24 estudantes da academia ali da capital acabam sendo escolhidos para serem mentores dos novos tributos. E aí o que acontece é que a gente vai ver o presidente Snow, que é um ditador horrível que a gente conhece na trilogia original, com seus 18 anos, sendo mentor de uma moça do Distrito 12, que é a Lucy Gray. E aí a gente vai ter uma história de romance com essa distopia, com manipulação, com muitas coisas acontecendo, e é isso que eu sei. Eu sempre falei que eu não leria esse livro porque é muito complicado pra mim ler um livro que vai ter como protagonista um personagem que eu odeio por si só, e isso já é muito difícil pra mim. Mas o que acontece, gente? Em março, eu li o maravilhoso, perfeito, incrível Amanhecer na Colheita, que conta ali a história do Haymitch, e a gente tem aí, se eu não me engano, acho que 24 anos antes do primeiro livro dos Jogos Vorazes, e eu me apaixonei. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu me apaixonei, se tornou meu livro favorito da Suzanne Collins. E aí, isso me fez ter vontade de ler mais coisas dela. E o que eu lerei agora, então? A Balada dos Pássaros e das Serpentes. Não sei o que esperar, não sei se eu vou acabar mudando de ideia, se eu vou acabar gostando de ter uma história ali protagonizada pelo Snow, mas vamos ver. Logicamente, depois que eu terminar eu venho e conto pra vocês o que eu achei, mas falei que não ia ler e acabei mordendo minha própria língua porque chegou a hora de ler então aí o famoso livro do Presidente Snow. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você pretende ler aí agora em abril. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livros se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.